Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos resolver alguns exercícios sobre vetores. Então são alguns exercícios introdutórios para a gente relembrar esse conceito matemático que é muito importante na física. Vamos lá? Então nosso primeiro exemplo. Para fazer uma viagem entre as cidades de Curitiba e Londrina, um avião percorre em linha reta uma distância de 300 quilômetros. E para ir da cidade de Londrina até Foz do Iguaçu, este mesmo avião percorre 425 quilômetros, também em linha reta. Considerando que o ângulo entre as retas Curitiba-Londrina e Londrina-Foz do Iguaçu é cerca de 88 graus, determine a distância em linha reta entre as cidades de Curitiba e Foz do Iguaçu, dado cosseno de 88 graus igual a 0,035. Beleza, então aqui nós temos o mapa do estado do Paraná. Então aqui nós temos a cidade de Curitiba, a cidade de Londrina e a cidade de Foz do Iguaçu. Então o problema ele fala que a distância entre Curitiba e Londrina em linha reta é 300 quilômetros. Então, esse vetor aqui em azul, vetor A. A distância entre Londrina e Foz do Iguaçu é cerca de 425 quilômetros. Então, aqui é o nosso vetor B. E o que ele quer descobrir é a distância entre Foz do Iguaçu, certo? E Curitiba, o nosso vetor C. Então, essa é a distância que eu quero descobrir. E ele também dá que o ângulo entre a reta que vai de Curitiba a Londrina e a reta que vai de Londrina a Foz do Iguaçu é 88 graus. Bom, então aqui estão os dados do problema, né? Então, para determinar o valor do comprimento C, eu vou utilizar a lei dos cossenos. Então, C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2A vezes B vezes cosseno de gama. Certo? Então, fica lá, C ao quadrado igual a 300 km ao quadrado, mais 425 km ao quadrado, menos 2 vezes 300 km, vezes 450, vezes cosseno de 88 graus. Executando essas multiplicações e tomando essas potências aí, nós temos que C ao quadrado é igual a 90 mil km ao quadrado, mais 180.325 km ao quadrado, menos 9.450 km ao quadrado. Né? Lembrando que aqui o cosseno de 88 graus é 0,035. Fazendo essa soma aqui, né, nós temos que C ao quadrado é igual a 261.175 km ao quadrado. Então, se eu quero C ao quadrado, extrair a raiz disso é aproximadamente 511 km. Beleza? O próximo exemplo. Ao realizar uma trilha, uma pessoa percorre 1 km do sul para o norte e depois 2 km do oeste para leste, em uma mata cujo terreno é plano. A que distância em linha reta ela está do ponto de partida? Então, nós temos aqui o gráfico, né? Então, inicialmente, ela percorre 1 km de sul para o norte, depois mais 2 km do oeste para o leste. Observe que nós temos um triângulo retângulo aqui, certo? Eu quero calcular esse deslocamento D. Então, para isso, basta eu aplicar o teorema de Pitágoras. Então, essa distância D vai ser este lado ao quadrado, né, 1 cateto ao quadrado, 1 km ao quadrado, mais 2 km ao quadrado, né? Então, d ao quadrado, no meu deslocamento, é igual a 1 km ao quadrado, mais 2 ao quadrado, 4 km ao quadrado. Então, d ao quadrado é igual a 5 km ao quadrado. Então, extraindo a raiz de 5 km ao quadrado, nós temos que d é aproximadamente 2,2 km. Então, aqui, né, eu identifiquei um triângulo retângulo e apliquei o velho e bom teorema de Pitágoras. Muito simples. Beleza, pessoal? Próximo exemplo. Ao decolar, um avião sobe formando um ângulo de 80 graus com a pista horizontal. Na direção do percurso existe uma torre de transmissão de energia elétrica situada a 3 km, né, 3 mil metros, do aeroporto com uma altura igual a 150 metros. Verifique se, mantendo o trajeto, o avião pode colidir com a torre. Então, eu tenho que determinar, quando o avião estiver aqui a 3 mil metros, qual é a altitude que ele se encontra, né? Então, nós temos o seguinte, nós temos aqui um triângulo retângulo novamente. Então, eu tenho o cateto adjacente ao ângulo 30 aqui e quero determinar o cateto oposto aqui, né, e verificar se ele é maior do que 150 metros. Então, eu sei que tangente desse ângulo 30 é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Lembrando que o cateto oposto é a altitude do avião e não os 150 metros, que é a altura da torre.
Então, nós temos tangente de 30 graus é igual a x, que é a altitude do avião, por 3.000 metros, que é o deslocamento horizontal dele aqui. Então, tangente de 30 é 1 sobre raiz de 3. Então, isso aí tem que ser igual a x sobre 3.000. Então, x é igual a 3.000 metros sobre raiz de 3. Né? Então, x é aproximadamente 1.732 metros. Portanto, o avião não irá colidir com a altura, pois o avião está a uma altitude maior do que 1.700 metros. Beleza, pessoal? Próximo exemplo. Um avião sobe com velocidade de 200 metros por segundo e com 30 graus de inclinação em relação horizontal, conforme a figura. Determine as componentes da velocidade horizontal em relação ao eixo x e vertical em relação ao eixo y, sabendo que são dados o valor do seno de 30 graus, que vale 0,500, e o valor do cosseno de 30 graus, que vale 0,866. Bom, então, se eu pôr aqui no plano cartesiano esse meu vetor v, certo? Eu posso decompor ele em duas componentes. Um componente vertical, que vai ser o valor da velocidade vezes o seno do ângulo de 30 graus, mas uma componente horizontal, que é o valor da velocidade vezes o cosseno do ângulo de 30 graus. Eu posso fazer isso porque isso daqui é um triângulo retângulo, e aí várias relações trigonométricas no triângulo retângulo. Então, a componente vertical vai ser v, vx, vai ser v cosseno de 30. Então, vx é igual a velocidade é 200, cosseno de 30, 0,866. Então, fazendo essa multiplicação, nós temos 173,2 metros por segundo. Da mesma forma, a componente vertical vai ser Vy, vai ser V, vezes seno de 30. V, 200 metros por segundo, vezes 0,500. Então, Vy é igual a 100 metros por segundo, né? Então, aqui é só utilizando as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Muito importante isso. Próximo exemplo. Um funcionário dos Correios dirige um caminhão de entrega e faz o trajeto indicado na figura ao lado. Determine o módulo, a direção e sentido do vetor de deslocamento resultante. Então, veja, ele parte desse ponto chamado início, anda na direção norte, 2,6 km, depois ele anda no sentido leste, mas 4 km, depois, nesse sentido aqui, a 45 graus nordeste, 3,1, chega no final. Então, eu tenho que determinar o vetor resultante que vai, deslocamento resultante, né, que vai do início até o fim. Então, é esta reta aqui, certo? Então, eu vou mostrar aqui melhor. Ó. Então, aqui, primeiro o vetor na direção vertical, no sentido norte, 2,6 km. Segundo vetor, na direção horizontal, no sentido leste, 4 km. E esse terceiro vetor, né, tá a 45 graus com o eixo X aqui, né, o eixo horizontal, e tem 3,1 km. Então, o vetor resultante é esse vetor laranja, isso que eu quero determinar. Bom, está aqui os meus vetores novamente. Então, para determinar qual que é o vetor resultante, eu vou decompor esse vetor verde aqui, certo? Esse que tem 3,1 km de comprimento, em duas componentes. Uma componente horizontal, que eu vou chamar de dx, e uma componente vertical, dy. Eu sei que o ângulo aqui é 45 graus. Então, nas relações métricas no triângulo retângulo, eu sei que a componente x é o módulo do vetor, 3,1 km, vezes cosseno de 45. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, então eu descubro que dx vale 2,2 km. Da mesma forma, a componente vertical, dy, desse vetor, vai ser o vetor d, né? A distância d aqui, 3,1 km, vezes seno de 45 graus. Mas seno de 45 graus também é raiz de 2 sobre 2, então dy é 2,2 km. Beleza? Bom, então eu tenho 2,6 km no sentido norte, 4 km no sentido leste, mais 2,2 km no sentido leste e mais 2,2 km no sentido norte. Certo? Então eu posso transladar esses vetores menores aqui, né? De tal forma que eu tenho 4,8 km no sentido norte e 6,2 km no sentido leste. Então o resultante é esse vetor laranja R. Então nós temos esse triângulo retângulo aqui e queremos descobrir o valor do R. Então eu vou usar o velho e bom teorema de Pitágoras. Então R é igual, aqui eu estou extraindo a raiz quadrada, né? 4,8 km ao quadrado, mais 6,2 km ao quadrado, então R é igual a 61,8 km ao quadrado. É só efetuar essas potências e somar. E tirando a raiz disso, isso daí é aproximadamente 7,8 km.
Mas lembre-se, esse problema também pede a direção e o sentido do vetor, né? Então, essa direção aqui, mas como que eu represento matematicamente isso? Eu tenho que descobrir quanto vale esse ângulo θ em relação ao horizontal, por exemplo. Isso é fácil. Eu sei que a tangente de θ é o cateto oposto, no caso seria essa altura aqui, né? Ou seja, 4,8 km, divididos pela caetano adjacente, que seria esse lado aqui do triângulo, que seria esse lado aqui, 6,2 km. Dividindo isso por isso dá 0,77. Aí tem que me perguntar qual é o ângulo cuja tangente é 0,77. Esse ângulo é 38 graus. Então, esse meu vetor R, certo, laranja aqui, ele tem 7,8 km de intensidade, né, de módulo, o tamanho dele, e ele forma um ângulo de 38 graus com a horizontal, e ele aponta no sentido nordeste. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que tenha ajudado vocês aí. Até a próxima.